Hoje, o nosso 11º dia, e o tema da nossa ministração desta manhã é um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Tá? Essa frase ficou famosa, ficou conhecida por causa do filme dos Mosquiteiros, e eles estavam ali um por todos e todos por um. Eles trabalhavam, né, os mosquiteiros, para reconstruir algumas coisas, para ajudar as pessoas, para salvar as pessoas, para reconstruir a paz, para reconstruir a soberania daquele lugar, né? E eles tinham esse lema, um por todos e todos por um. Nós todos estamos trabalhando juntos. O que eu quero dizer com esse lema, um por todos e todos por um? Eu quero dizer o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Nós estamos no capítulo 3 de Neemias. Nós vamos ler esse capítulo 3 amanhã ou depois da manhã. Nós vamos começar a ler. Eu pedi para você ler aí na tua casa, mas nós vamos ler aqui juntos. Quando nós formos falar sobre as portas. Porque a primeira atitude que eles têm juntos é reconstruir as portas. Nós vamos olhar porta por porta. São 12 portas. 12 portas que haviam ali nos muros de Jerusalém. Cada porta tem um significado. E nós vamos olhar para cada uma destas portas. Nós vamos ler esse texto olhando para cada uma dessas portas. Tá bom? Então nós vamos ler o texto de Neemias 3, sim, juntos, tá? Mas eu pedi para que vocês lessem em casa. Tá bom? Então leia hoje, aí na tua casa, em algum momento você vai num canto e leia. É um texto, capítulo 3 de Neemias, é um texto que muita gente não gosta de ler, porque ele é um texto que fala o nome de muitas pessoas, que fala o nome de muitos lugares, né? Então é um texto que vai citando pessoas e lugares. É um texto que parece que é um texto chato de ler. Mas se você prestar atenção, o capítulo 3 de Neemias é o capítulo mais bonito que tem. Porque é o momento em que todo mundo se une, em prol de uma causa, em prol de uma reconstrução que vai beneficiar e abençoar a vida de todos. Todo mundo se une. O capítulo 3 é tão bonito porque as pessoas vão espontaneamente se dedicando à obra, se dedicando à reconstrução, se dedicando a fazer e fazer com excelência e fazer bem feito. E é muito, muito bonito como que as pessoas se envolvem. Pais e filhos, famílias, vários tipos de profissão e os sacerdotes, as vocações ministeriais, espirituais, todo mundo se une. Todo mundo vai se juntando. Um começa a fazer, o outro olha e diz, eu também vou fazer, e eu também vou fazer. E as pessoas começam a fazer de modo que os muros foram sendo reconstruídos. Naturalmente, todo mundo foi se envolvendo. Um monte de gente foi sendo motivada, um foi motivando os outros, debaixo da liderança de Neemias. O capítulo 3 de Neemias é um capítulo lindo para você ler. Eu vou pedir para você ler hoje nessa perspectiva. Leia Neemias 3 nessa perspectiva. De todos, sabe, as pessoas se motivando, as pessoas se levantando, as pessoas construindo, as pessoas fazendo as coisas acontecerem. Um por todos e todos por um. Por que um por todos e todos por um? Porque, gente, todo mundo aqui tem sonho. Nós falamos sobre sonhos ontem. Todo mundo aqui tem sonho. Eu tenho sonhos, eu tenho sonhos, eu tenho sonhos. Eu tenho sonho para minha família, eu tenho sonho para minha vida. Eu tenho sonhos para minha comunidade. Eu tenho sonhos para o meu país. Todo mundo tem sonhos. Você tem sonhos. E é tão bonito quando nós cooperamos um com o outro. É tão bonito quando nós nos ajustamos uns aos outros e somos instrumentos de Deus, uns na vida dos outros. Quando nós decidimos abençoar um ao outro com a graça de Deus, com o amor de Deus. Quero dizer para você que a melhor maneira, ou a única maneira que você tem de realizar teus sonhos é com pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Um sonho no coração de uma pessoa é apenas um sonho. Agora, um sonho, quando ele é compartilhado, ele é realizado. Ninguém vai fazer nada sozinho, tanto eu quanto você. Para que eu realize meus sonhos, eu preciso de você. Para que você realize teus sonhos, você precisa de mim. Para que eu realize meus sonhos, eu preciso de todos dentro da minha casa. Para que todos da minha casa, cada um realize seus sonhos, que cada um tem os seus sonhos, eles precisam de mim.
E é tão bonito quando o nosso relacionamento não é egoísta, usar as pessoas para benefício próprio. Tem tanta gente que faz isso hoje, é tão ruim, é tão feio. Às vezes dentro da própria casa. Anula todo mundo porque quer crescer, porque quer realizar teus sonhos, porque quer fazer o que você gosta. Isso não é bom, não é bom. É bom quando você entende que todo mundo tem sonhos. É bom quando você senta à mesa e pergunta para todo mundo qual que é o teu sonho, qual que é o teu sonho, meu filho, qual que é o teu sonho, minha esposa, qual que é o teu sonho, meu marido, qual que é o teu sonho, meu irmão, qual que é o teu sonho. É importante quando a gente sabe qual que é o sonho de cada um e a gente ajuda. Por isso que é um por todos e todos por um, porque a gente se ajuda. E porque juntos nós vamos muito mais longe. Nós podemos fazer muito mais. Esse espírito comunitário, esse mutirão que foi montado aqui no capítulo 3 de Neemias, tornou possível que aquilo pudesse ser feito. Tornou possível que aquilo pudesse ser realizado. De modo que eu digo para você nessa manhã que a melhor maneira de você alcançar os teus sonhos é ajudando as pessoas que estão ao teu lado a alcançar os sonhos que eles têm. É recebendo ajuda, é pedindo ajuda, mas principalmente oferecendo ajuda ao teu próximo. Pessoas boas vão muito mais longe na vida. Vão muito mais longe. E eu quero convidar você para ser um instrumento de Deus. As pessoas que estão aí dentro da tua casa têm sonhos. Teus colegas de trabalho que estão aí com você têm sonhos. As pessoas que você está olhando aí agora, talvez dentro do carro, indo para o trabalho, todas essas pessoas que estão dentro desses carros, todas as pessoas têm sonhos. E como é bom quando a gente, do que depender da gente, nós somos um caminho para que todos possam realizar os seus sonhos. Um por todos e todos por um. Este é o projeto e é dessa forma que Deus, ele trabalha e abençoa a nossa vida e o nosso coração. Tá bom? Neemias, capítulo de número 3. As expressões ali, ó, junto a ele, depois dele, entre, expressam que todos estavam juntos e que todos entenderam que precisavam uns dos outros. Nós estamos todos juntos, nós estamos no mesmo barco. Então, se o Brasil afundar, nós todos afundamos juntos. Se a humanidade afundar, nós todos afundamos juntos. Se a tua família afundar, vocês todos afundam juntos. Se o teu casamento afundar, não é só a tua esposa ou teu marido que afunda, você afunda junto. Se a nossa comunidade afundar, todos nós afundamos. Nós estamos vivendo essa mesma vida e nós precisamos ajudar uns aos outros. Tem a ver comigo, sim. A tua vida tem a ver comigo, sim. E eu sou um instrumento de Deus para abençoar a tua vida e o teu coração em nome de Jesus. Assim como você é um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Tá bom? Então, o que está acontecendo tem a ver comigo, sim. E eu também sou chamado para cooperar. Tá bom? Esse texto, Neemias capítulo 3, fala a respeito disto, né? Esta capacidade que você tem de se juntar, essa capacidade que você tem de trabalhar junto, essa capacidade que você tem de entender que você precisa da outra pessoa, o tanto que a outra pessoa também precisa de você. Ninguém é uma ilha, né? Nós não somos ilhas. Nós somos juntos um continente, nós precisamos nos ajudar e abençoar a vida uns dos outros. Eu convido você para ler o capítulo 3 de Neemias e para entender esta mensagem, tá bom? Olha só, eu peguei um versículo do capítulo 4, eu adiantei, na verdade, a gente vai estudar isso lá para frente, capítulo 4, mas eu peguei um versículo porque ele diz muito o que aconteceu no capítulo 3, tá? Essa frase aqui, assim edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Estavam juntos. Aqui não fala de pessoas individuais, fala do povo, fala de todos. Todos tinham ânimo para trabalhar. Quando todos nós colocamos a mão na massa, as coisas acontecem. E é interessante, né? Porque quando a gente olha para a vida de Neemias, nós vamos ver que
o povo estava tudo desanimado, ninguém conseguia fazer nada. Ninguém tomava iniciativa. Mas quando Neemias tomou iniciativa e foi, todo mundo fez. É que nem dentro de uma casa, às vezes está tudo virado, tudo desconstruído, tudo bagunçado, uma confusão lascada, uma brigaceira. Mas quando algum Neemias se apresenta, quando algum ungido de Deus se apresenta, ele começa a motivar as pessoas, ele começa a transformar aquele ambiente, aquele lugar. Você foi chamado por Deus para transformar esse lugar que você está. Sabe esse chamado que Deus deu para você? Para abençoar as pessoas, para motivar as pessoas, para transformar a tua família, para transformar o teu ambiente de trabalho, para transformar o nosso país. Nosso país precisa de ânimo. Ontem a gente estava arrumando as coisas aqui em casa, a televisão acabou ficando ligada, e depois do jogo de futebol que estava passando, eu peguei o restinho do jogo, e depois a televisão está ligada, dali a pouco a minha esposa lá do quarto, ela fala assim, pelo amor de Deus, desliga essa televisão, que parece que o mundo inteiro está acabando, parece que está destruindo tudo, que está todo mundo morrendo, parece que ninguém vai sobreviver disso tudo. Porque só fala de morte, só fala de desgraça, só fala de porcaria, só fala de roubo, só fala de corrupção, só fala de maldade, só fala disso, só fala daquilo. É necessário que se levante alguns instrumentos de Deus e digam que há esperança e que Deus continua agindo poderosamente, que tragam boas novas, boas notícias, evangelho para a vida das pessoas. Nós somos instrumentos de Deus, instrumentos de reconstrução. E é nesse sentido que eu quero dizer para vocês nessa manhã o seguinte, e esse é o primeiro ponto dessa manhã. Neemias exerceu uma liderança excelente. Neemias, no meio de todo aquele caos, no meio de todo aquele ar mórbido, né? Aquele ar de morte, no meio de todo aquele desânimo que estava em Jerusalém, diante do fracasso que eles tiveram nos últimos anos, diante de todas as profecias malucas e de morte, profecias do inferno que estavam ali impregnadas no meio daquele povo, aparece um tal de Neemias, e ele vem com força, e ele vem enviado por Deus, e ele vem para trazer boas notícias, e ele vem para trazer esperança, e ele vem para colocar a mão na massa, e ele vem para levantar o povo, para entusiasmar o povo, e ele vem para trazer cura para o povo, para reconstruir o povo. E, gente, seja uma cura que você precisa, seja uma reconstrução que você precisa, isso começa primeiro dentro de você. Você reconstrói aquilo que você vai reconstruir aqui fora, você reconstrói primeiro aqui dentro. É a partir daqui de dentro que você reconstrói. E Neemias, ele vem com essa palavra, e ele entra em Jerusalém, ele fica ali por alguns dias, ele dá uma olhada em todo o estrago, ele está bem firme naquilo que Deus vai fazer na vida dele, ele sabe exatamente qual que é a obra que ele vai fazer, tinha muita coisa para ser feita, mas ele estabelece qual que é a missão dele, é reconstruir os muros. Então ele diz, eu vou reconstruir os muros. E ele começa a motivar o povo, e ele se levanta como um líder no meio do povo. Quem sabe a tua família está precisando de um líder. Pode ser você, filho. Pode ser você, mulher, esposa. Pode ser você, pai. Mas quem sabe tua família está precisando de um líder. Teu filho está precisando de um líder. Teu casamento está precisando de uma liderança. Teu ambiente de trabalho, teus amigos, o lugar onde você vive está precisando de liderança. De alguém que se levante como instrumento de Deus. Neemias, ele exerceu uma liderança excelente. Ele foi para Jerusalém e ele se tornou um líder excelente. Ele tinha plena consciência da sua missão. O que é ser um líder excelente? Ter plena consciência da sua missão. Saber exatamente o que Deus te mandou fazer. O que Deus me mandou fazer? Isso traz segurança. Quando você tem um líder que sabe o que tem que ser feito, que você sabe, ele tem consciência do que ele está fazendo ali, dá segurança para todos os liderados. Dá segurança para todo mundo. Então nós temos que ter consciência da missão, do que nós vamos fazer. Tem muita coisa para ser feita, e você faz uma reunião e o cara diz, mas a gente vai reconstruir os muros, mas tem tal coisa, tem um templo, a gente vai reconstruir os muros, mas as ruas estão destruídas. Nós vamos reconstruir o templo, só que a gente tem que plantar, porque o pessoal está com necessidade, nós estamos com escassez de água, nós temos que cuidar aqui da parte de saneamento e tal. Parece um monte de ideias.
O líder, ele tem que ter plena convicção disso. Não, tudo isso que você está falando é verdade e nós vamos fazer. Só que nós vamos começar pelo muro, porque tem que começar por algum lugar e nós vamos começar pelo muro e pronto, está acabado. Essa é a missão. Você está entendendo? Você ter muito claro qual que é a tua missão. Diante de todas as demandas, você diz, eu sei exatamente o que nós temos que fazer e o que nós vamos fazer primeiro. As outras coisas vamos fazer depois, em sequência. Um líder excelente tem a ver com a autoridade pelo exemplo. Neemias, ele dava exemplo, ele não era alguém apenas que falava, não era apenas uma pessoa que tinha um bom argumento. O melhor argumento que ele tinha era a sua própria vida, era o seu próprio exemplo. Neemias, ele colocou a mão na massa, ele não mandou fazer. Neemias falava, olha, nós estamos fazendo, vem com a gente. E ele começou, foi lá, pegou seu carrinho de mão, pegou a sua pazinha de pedreiro, colocou cimento dentro daquele lugar, jogou água, colocou pedra, começou a misturar, começou a fazer. Ele começou a fazer, ele foi fazendo. A melhor maneira de você adquirir autoridade, o respeito naquilo que você faz, é através do exemplo. É o exemplo que lhe dá autoridade. Uma função pode lhe dar, né, um cargo pode lhe tornar autoritário, mas o exemplo te dá autoridade. Um cargo torna a pessoa autoritária. Você tem que fazer porque é eu que mando. Isso é autoritário, esse é autoritarismo. Você tem que fazer porque eu que mando. Você tem que fazer porque eu sou o teu pai. Você tem que fazer porque eu sou tua mãe. Você tem que fazer porque eu sou o irmão mais velho. Você tem que fazer porque eu sou o chefe aqui. Você tem que fazer porque eu comecei primeiro. Porque eu cheguei primeiro. Você tem que fazer, sabe? Isso é autoritarismo. A autoridade você exerce pelo exemplo. Pela tua dedicação, pelo teu empenho. Você está entendendo? Então, a autoridade, Neemias tinha autoridade. Ele não chegou lá falando, vocês têm que fazer porque eu sou o líder. Vocês têm que fazer porque Deus falou foi comigo. Vocês têm que fazer porque é o que mando aqui. Porque eu que sou o pastor aqui. Porque eu que sou o apóstolo aqui. Eu que sou o papa aqui. Eu que sou, sei lá. Vocês têm que fazer por causa disso. Não é bem assim. Isso é autoritarismo. Neemias, ele entusiasmou o povo. Ele chamou a atenção do povo por causa do seu exemplo. Ele tinha autoridade. Ele não precisava dizer para as pessoas quem ele era. Porque todo mundo que precisa dizer quem é, não é. Porque se eu preciso dizer, é porque eu não sou. Eu sou o teu líder. Se você precisa dizer para alguém que você é líder, você não é. Se você precisa dizer para alguém que você que manda, você não manda. Porque o autoritarismo você consegue pela força. A autoridade você adquire pelo teu exemplo, pela tua vida. As pessoas te reconhecem. Não é você que reconhece sobre quem você tem autoridade. É as pessoas que reconhecem que você tem autoridade sobre elas. E é assim que acontecia com Neemias. Neemias tinha autoridade por causa do seu exemplo. E também um líder excelente, ele é admirado por sua firmeza e convicção. Diante de todos os reveses, diante de todas as dificuldades, diante de todas as necessidades, de todas as faltas que acontecia, Neemias era admirado por conta da sua firmeza e a sua convicção. Ele estava firme e convicto. Eu sei que nós precisamos fazer, eu sei que nós iremos conseguir fazer. Eu sei que os adversários se levantarão, mas eles não irão nos impedir de fazer. Nós vamos concluir a obra que Deus colocou no nosso coração. É muito bom quando a gente tem um líder que é convicto. Você foi chamado por Deus para ser líder, gente. Não é aqui de manhã você, mas quem que é o meu? Você foi chamado por Deus para ser um líder. Para assumir uma causa. Você foi chamado por Deus para motivar pessoas em torno de um projeto de Deus que Deus colocou no teu coração para tornar a tua vida, a vida das pessoas à tua volta, uma vida melhor. Pega o exemplo de Neemias e traz para a tua vida. Segunda lição, todos se dispuseram para o trabalho. Todos se dispuseram para o trabalho.
É interessante porque se você ler o texto, você vai ler o texto hoje durante o dia, ficou como exercício para você, é, você vai perceber o seguinte, toda a família se dispôs para a obra. Quando eu digo toda a família, eu estou falando que é o pai, a mãe e os filhos. Todo mundo dentro de casa. Não ficou assim, é o marido que tem que fazer, ou é a esposa que tem que fazer, ou são os filhos, ou nós somos muito novos, nós não vamos fazer. É os pais que fazem, é os pais que trabalham, a gente vai ficar aqui no celular. Não, não aconteceu isso. Todo mundo se dispôs para trabalhar. Pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, irmão e irmã, todo mundo pegou. Um pegava o tijolo, outro pegava massa, outro trazia areia, o outro... E todo mundo começou a trabalhar dentro da própria casa. Outra coisa, entre famílias, tribos. Você sabe que o povo de Israel era distribuído em tribos, 12 tribos. Todo o pessoal de toda a tribo. Não tinha esse negócio de que a minha tribo é sacerdotal, a minha tribo é profética, a minha tribo é de louvor, é dos levitas. Não, a minha tribo é não sei do quê. Não tem esse negócio não, meu irmão. Agora é hora de todo mundo trabalhar para reconstruir. Não tem esse negócio de que eu sou o pai, de que eu sou a mãe, de que eu sou o filho, de que eu sou a filha, de que eu sou o irmão mais velho, eu sou o irmão mais novo. Não, é para todo mundo colocar a mão na massa e começar a fazer. Todo mundo trabalhar. Do que tem mais idade ao mais novo, cada um dentro das suas condições, dentro daquilo que consegue fazer, mas é desde a criança de 2 anos até o senhor de 999 anos, todo mundo tem que começar a fazer aquilo que pode fazer, todo mundo tem que começar a trabalhar, agir dentro daquilo que consegue fazer, sabe? Então, você vê que todas as famílias, toda a família estava junto, todas as famílias se juntaram, as tribos se juntaram, todo o povo se juntou, família com família. A família desta casa com a família da outra casa, todo mundo foi se juntando e construindo juntos. Você vai ver uma outra coisa que é interessante que esse texto mostra, são os tipos de profissões diferentes. Tem lá o cara que é artesão, tem o cara que ourives, tem o cara que mexe com vinhos, tem o cara que planta, né? Tem o cara, entendeu? Todo mundo. Então o cara, porque tem gente que diz, não, mas eu não vou fazer isso porque eu sou o que toco na igreja. Vamos pegar o exemplo da igreja. Precisamos dar uma geral na igreja. Precisamos dar uma geral na igreja. Aí o cara diz, não, mas eu não posso porque eu sou do louvor, né? Esse trabalho é um trabalho da diaconia. Não, eu não posso porque eu sou um presbítero da igreja. Não, eu não posso porque eu sou o pastor da igreja. Eu não posso porque eu sou eu sou do ministério infantil. Ah, não, eu não posso porque eu sou da terceira idade, do Ministério da Terceira Idade e tal, não tem a ver com esse projeto. Meu irmão, para reconstruir, todo mundo tem que pôr a mão na massa. Estamos fazendo uma promoção de esfirra agora, todo mundo tem que pôr a mão na massa, todo mundo tem que ajudar. É para a comunidade, é para o bem da igreja, é para o bem do nosso caminho, da nossa comunidade. Nós estamos divulgando aqui para chegar a 1000 inscritos no YouTube. Todo mundo é responsável, você é responsável. Você tem responsabilidade de conseguir uns 5, 6 para se inscrever no YouTube no dia de hoje. Todos nós temos, eu tenho, todo mundo tem. Nós temos que correr atrás. Achei interessante, estava conversando com o irmão ontem, da celebração do louvor, ele está dizendo para mim, eu chego no lugar, encosto na pessoa, começo a conversar, pego o celular dela, falo, me presta seu celular um pouquinho, entro lá no YouTube, escrevo a igreja, passo para ela, falo, olha, assiste esse negócio que é bom, certo? E é assim que faz, nós temos que fazer acontecer, nós vamos fazer acontecer, você sabe, a obra vai ser feita por todos nós juntos, é muito melhor do que cada um separado. A gente consegue ir muito mais longe junto do que separado, mas a gente precisa se dispor. É interessante porque todas as profissões se uniram, todas as vocações, sabe? Sacerdote, profeta, bispo, padre, papa, pastor, líder espiritual, todo mundo, de tudo quanto é diácono, presbítero, líder, não sei o que lá, todo mundo se juntou, vocação, missionário, missionária, todo mundo está junto, todo mundo está junto. Todo mundo se aproximou para fazer a obra, sabe? Tem hora que a gente não tem que ficar olhando a etiqueta de ninguém, não. Todo mundo tem que dispor a mão, regaçar as mangas e começar a trabalhar e começar a fazer. Sabe? Deixar essas coisinhas menores de lado e nos apegarmos àquilo que é mais importante, a um propósito maior na nossa vida. Sabe? Se a gente ficar se pegando as picuinhas, as coisas, nós não chegamos a lugar nenhum na nossa vida. Nós precisamos agarrar aquilo que é essencial. Eu sempre lembro da história do porco-espinho, né? Tinha um grupo de porco-espinho e eles moravam num lugar que esfriava muito. Numa época do ano, quando chegava inverno, esfriava muito. E chegou um ano que teve um inverno muito rigoroso, mas muito mais rigoroso do que qualquer outro inverno. E aí começou a morrer. Porco-espinho começou a morrer.
de tanto frio que estava. E eles então convocaram os mais inteligentes e os porcos espinhos mais inteligentes que tinham, se reuniram para tentar encontrar uma solução, uma saída, porque estava muito frio e eles iam todos morrer de frio, porque o frio ia piorar muito. E aí um deles teve uma brilhante ideia. E ele disse, olha, se nós nos aproximarmos, nos juntarmos, se nós estivermos juntos, nós vamos conseguir vencer este inverno. Se nós ficarmos separados, nós vamos morrer. Praticamente todo mundo vai morrer, nós vamos ser dizimados. Só tem um jeito da gente sobreviver a esse inverno. Qual que é o jeito? A gente se aproximar. Então eles tomaram a ideia e reuniram todos e comunicaram e falaram, olha, nós vamos nos aproximar, nós vamos nos juntar para nos aquecer. E eles então começaram a se aproximar. Só que na medida que eles se aproximavam, eles começaram a cutucar um ao outro. Eles começaram a machucar e ferir um ao outro. Por quê? Porque era porco-espinho. E na hora que eles começaram a cutucar e a ferir um ao outro, eles tomaram então a decisão de voltar atrás. Um começou a reclamar aqui, outro ali, aí um saiu daqui, outro saiu dali, e eles foram se separando novamente. Não dá, porque a gente se machuca, porque um machuca o outro, porque um fica machucando o outro e tal. Separaram. Só que o inverno veio, e eles começaram a morrer. E aí, alguém no meio deles se levantou e disse, gente, é o seguinte, ou a gente lida com a nossa vida e se aproxima, mesmo que venha se machucar em alguma coisa, mas a gente se aproxima e se aquece e vence esse inverno, ou senão, nós estamos perdidos e vamos morrer. E aí eles decidiram, a maioria deles, alguns não, morreram separados, mas aqueles que decidiram ficar juntos, sobreviveram. Mesmo cutucando um ao outro, dando uma cutucadinha aqui, uma cutucadinha ali. E é exatamente isso. Você é um porco-espinho. Eu sou um porco-espinho. Quando a gente se aproxima, a gente acaba se cutucando. A gente acaba falando coisa que não deve, agindo aqui e ali como não deve. A gente acaba incomodando um ao outro. Mas nos invernos da vida só tem um jeito da gente sobreviver. Junto. E a gente precisa aprender a viver junto. E é muito bonito quando a gente toma essa decisão. A terceira lição é essa. A diferença deles era vista como elemento respeitado e positivo. Eles tinham diferença? Tinham. Todo mundo tem. Eu tenho diferença de você. Dentro da própria casa, um irmão é diferente do outro, né? As pessoas são diferentes dentro da própria casa. E a melhor maneira que nós temos de vencer é respeitando as diferenças e olhando como um elemento positivo. Porque o mundo ia ser muito chato se todo mundo pensasse igual eu. Eu fico imaginando, se todo mundo pensasse e olhasse do jeito que eu olho as coisas, o mundo ia ser muito chato. O mundo ia ter só uma cor. O mundo ia todo mundo gostar só da mesma coisa. Ia todo mundo fazer a mesma coisa. Quando eu olho para como o mundo é diverso e como as pessoas são diversas, e quando eu uso isto com respeito, eu respeito um outro olhar, e quando eu olho para a maneira que, diferente do olhar da pessoa, como uma riqueza, como algo positivo, como algo que acrescenta, que torna a nossa visão mais ampla. Porque o que é, por exemplo, o olhar das pessoas? Todo mundo olha para uma mesma coisa e as pessoas veem coisas diferentes, né? Tem olhares diferentes, porque todo mundo olha a partir da sua cultura, da sua perspectiva, da sua personalidade, do seu gosto, da sua história, de tudo aquilo que viveu, de tudo aquilo que aprendeu. Todo mundo tem um olhar, de modo que nós olhamos para a mesma coisa e temos visão diferente. A gente olha para o mesmo ponto e tem uma visão diferente. Os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, 4 evangelhos. Os 4 falam a respeito de Jesus. Cada um deles fala de Jesus numa perspectiva. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem e João apresenta Jesus como Deus. Todos os evangelistas olhando para o mesmo Jesus, mas cada um olhando a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva, de uma realidade diferente, mas todos estavam certos. E aí a gente fica com essa briga de igreja, né? Não porque eu sou católico e o católico que está certo, não porque eu sou presbiteriano e o presbiteriano que está certo, não porque eu sou batista e o batista que está certo, não porque eu sou pentecostal e o pentecostal que está certo. Meu irmão, está todo mundo certo e está todo mundo errado. Ninguém tem uma visão plena de nada. Tem pessoas bem intencionadas em todos esses lugares. Tem pessoas crentes em todos esses lugares. Tem pessoas fiéis a Deus em todos esses lugares. E ai de nós que saímos por aí julgando todo mundo e condenando todo mundo.
sem entender o coração das pessoas. E sem perceber que eu posso me aproximar de alguém, eu posso me aproximar de um irmão católico, ou de um irmão batista, ou de um irmão presbiteriano, ou de um irmão pentecostal. Eu posso me aproximar e aprender, e crescer, e melhorar a minha vida, se eu tiver uma comunhão, e aprender com ele. Ele tem a me ensinar. Às vezes a gente vive como se a gente fosse dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. E a melhor maneira de nós vivermos, caminharmos e crescermos é aprendermos a respeitar as diferenças que temos. Isso começa dentro da nossa própria casa. Isso começa entre o marido e a esposa. Isso acontece entre os irmãos dentro da própria casa. Respeitar as diferenças que temos uns com os outros. Nós somos diferentes e ponto. Nós somos diferentes. E ninguém tem obrigação, nós não somos soldadinho de chumbo. Às vezes parece que a igreja tem que ser soldadinho de chumbo. Todo mundo fala igual, todo mundo pensa igual, todo mundo veste igual, todo mundo fala, faz a celebração igual, todo mundo olha para Deus igual. Isso não é verdade, isso não acontece, é impossível disso acontecer, e graças a Deus que isso não acontece, porque se todo mundo fosse como eu, o mundo seria terrível, chato, não ia ser bom ficar aqui. Como é importante nós aprendermos a olhar e a respeitar um ao outro e a dizer, poxa, você tem uma pegada mais artística, o outro tem uma pegada mais para a área de exatas, o outro tem uma pegada mais para a área de humanas, o outro tem uma pegada mais para a área administrativa, o outro tem uma pegada mais para o empreendedorismo. Todo mundo está olhando para a mesma coisa, só que cada um olha numa perspectiva, e o outro está olhando mais o lado da família, o outro está olhando mais o lado profissional, o outro está olhando mais o lado ministerial. Mas como é importante quando a gente coloca todo mundo à mesa e consegue extrair a riqueza de cada um. Eu lembro de uma frase do reverendo Martin Luther King. O reverendo Martin Luther King, ele lutava para que todo mundo fosse reconhecido como irmão e como igual. Ele era negro, viveu uma época nos Estados Unidos, era pastor de uma igreja batista, e ele lutava para que todo mundo tivesse direitos iguais. E tem uma frase dele, quando ele vai lá no Memorial de Lincoln, e ele utiliza o sermão importante, famoso dele, Eu Tenho um Sonho, né? E quando ele prega esse sermão, lá para mais de 200 mil pessoas, que foi um absurdo de quantidade de pessoas, numa época em que não tinha meios de comunicação como hoje, ele diz lá, quando ele prega esse sermão, que ficou conhecido, Eu Tenho um Sonho, ele diz lá, o meu sonho é que um dia posso sentar na mesma mesa, brancos, negros, ameríndios, pessoas de todas as cores, pessoas de todas as raças, pessoas de todos os credos, cristãos, enfim, de todas as religiões. Pessoas que não têm religião, posso sentar à mesma mesa e se respeitar como irmãos. Se respeitar como irmãos. Dar um ao outro o mesmo direito de ser humano. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda a respeitar um ao outro. Sabe, a diferença vista como elemento a ser respeitado e positivo é respeitar a visão diferente, sabe, de cada um, o olhar diferente de cada um, habilidades diferentes, nós temos habilidades diferentes, diferentes modos de ação, todos nós temos diferentes modos de ação. Um gosta de fazer mais rápido, outro mais devagar, um gosta de fazer de um jeito, outro gosta de fazer de outro jeito, não tem que ser só do meu jeito, eu tenho que respeitar o modo das pessoas fazerem, tem expectativas diferentes, né? As pessoas têm expectativas diferentes. E como é importante eu sentar à mesa e saber qual que é a expectativa que a minha esposa tem, qual que é a expectativa que o meu filho tem, qual que é a expectativa? Porque às vezes eu meio que imponho a minha expectativa e todo mundo tem que viver na minha expectativa, e aí as coisas não acontecem e não fluem. Eu preciso aprender a respeitar a expectativa de cada pessoa. Para concluir que eu já passei muito do horário, para concluir, cada um fez a sua parte. Cada um fez a sua parte. Eu quero concluir com uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho ensinado aqui a algumas pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho convivido com elas. Isso tem sido um ponto importante na minha vida. Existe, na maioria dos relacionamentos, quando a gente se junta, dois tipos de pessoas. O generoso e o egoísta. O generoso e o egoísta. O generoso é aquele que dá mais do que devia. E o egoísta é aquele que quer mais do que tem direito. Certo?
Nós vivemos numa sociedade que sempre elogia o generoso. Ah, o generoso é bom porque é uma pessoa generosa, porque eu quero ser generoso, porque eu quero ser generoso. Uma pessoa generosa é uma pessoa que dá mais do que devia dar. Isso não é bom, gente. Não é bom. Ah, pastor, o senhor está falando que não é bom ser generoso? Eu estou dizendo para você, meu pensamento, que não é bom você ser generoso. Porque se o generoso... Sabe por que existe egoísta no mundo? Porque existe generoso. E sabe por que existe generoso? Porque existe egoísta. Dentro de uma casa, quem que é o generoso? O generoso é aquele que dá mais do que devia. Se você está dando mais do que você devia, você está errado. E o egoísta é aquele que está querendo mais do que tem direito. Se você está querendo mais do que você tem direito, você está errado. Você está errado. Nós, às vezes, confundimos generosidade com altruísmo. Altruísmo é você ajudar uma pessoa que não consegue se levantar sozinha. É você estender a mão para caminhar com uma pessoa até que ela consiga caminhar sozinha. Isso é altruísmo. Generosidade é você pegar, eu tenho 10, o outro tem 10, aí eu uso só 5 e o outro usa 15. Isso não é justo. Eu não estou ajudando, eu não estou cooperando, eu não estou transformando a minha família num ambiente saudável. Eu estou alimentando egoístas. Certo? Então, no mundo que nós vivemos, qual que é o caminho que eu e você devemos viver? O caminho da justiça. Por exemplo, se a esposa fez a comida, o marido tem que lavar a louça. Se os dois trabalham fora, quando chegam em casa, os dois têm que limpar a casa. Os filhos têm que se envolver também dentro da capacidade que eles têm de algo que não seja perigoso e que eles possam fazer. Os filhos também têm que trabalhar, têm que ajudar dentro de casa, com os afazeres dentro de casa. Todo mundo tem que cooperar. Eu lembro de uma fala do apóstolo Paulo no Novo Testamento, quando ele diz assim, aqui quem não trabalha não come. Porque tinha um monte de generoso na igreja que estava trabalhando que nem um doido. E tinha um monte de egoísta que estava sentado no sofá esperando que os generosos o servissem. De modo que eu digo para você que está aqui nessa manhã comigo, eu não sei se você, nos teus relacionamentos, no teu grupo social, você é um generoso ou você é um egoísta. Mas eu digo para você que qualquer lado que você esteja, você está errado. Você está errado. Porque você tem que ser justo, tem que ser justo. Cada um faz a sua parte, cada um cumpre o seu papel, e assim nós fazemos tudo o que precisa ser feito. De modo que eu não vou fazer o que você tem que fazer. E nem você vai fazer o que eu tenho que fazer. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos trabalhar em equipe. E quem não trabalhar não vai comer. Chegou o final da tarde, não trabalhou, não come. Ah, mas vai ficar com fome? Vai ficar com fome. Não come. Essa é a melhor maneira. Não é fácil, gente. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Você que tem uma tendência de ser generoso, como é difícil você parar de dar mais do que você tem que dar. E às vezes você não dá porque você quer dar, você dá porque você se acovarda, você não tem coragem de falar para a pessoa que ele é um folgado, você não tem coragem de falar para a pessoa e de assumir uma posição, então é mais fácil para você ir dando, vai todo mundo pegando tudo, os egoístas vão reinando e você vai oferecendo. E se você é egoísta, gente, se você olha para o teu coração, você diz, eu sou egoísta, eu tenho sido muito egoísta, eu digo para você o seguinte, o egoísta acaba sozinho, presta atenção, todo egoísta acaba sozinho, não tem amigos, não tem ninguém que suporta ele por muito tempo. Não tem ninguém que suporta ele por muito tempo. Então, se você quer viver uma vida, nós vamos voltar nesse assunto, um dia nós vamos falar especificamente sobre isso. Eu quero tirar uma lição para a gente falar exatamente, somente sobre isso. Egoísta, generoso e justiça. Nós vamos tirar um dia para a gente aprender só sobre isso. Acho que é muito importante esse assunto. É muito importante, porque isso ajuda muito a gente a viver em comunidade, a viver em sociedade. Certo? Seja altruísta. O que é altruísmo? Eu ajudo aquele que não consegue se levantar. Aquele que não tem condições, que não tem força para se levantar. Aquele que está necessitado, eu ajudo. Agora, o camarada que fica dormindo até 10, 11 horas da manhã, depois eu vou levar uma cesta básica para ele, para alimentar ele, esse não merece comer. Não trabalha, não come. É isso que Paulo fala. E é dessa maneira que nós temos que agir se nós queremos ter uma sociedade melhor, uma construção melhor dentro da nossa vida, da nossa família.
Tá bom? Então, reflita sobre isso que eu estou falando. Você não é obrigado a concordar comigo, não tem problema nenhum, mas é desta maneira que eu penso e é desse modo que eu acho que nós temos que viver em comunidade. Dividindo funções, cada um. É lógico que tem pessoas, por exemplo, o homem é mais forte, vai pegar mais as coisas mais pesadas ali, força física. A mulher, ela tem uma sensibilidade melhor para perceber as coisas. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos habilidades diferentes que se complementam e que fazem com que a gente consiga chegar muito mais longe. Se a gente respeitar um ao outro, se a gente, cada um cumprir a sua função e cumprir a sua responsabilidade. Tá bom? Então, que Deus abençoe muito a tua vida, o teu coração nessa manhã, nesse dia. Eu queria falar muito mais aqui, mas eu já passei muito do meu horário e eu vou orar por você nessa manhã. E o tema de hoje é espetacular, né? Um por todos e todos por um. Juntos, nós podemos alcançar muito além do que nós podemos imaginar. Se você tiver no teu coração a intenção de ajudar todo mundo que está com você a realizar os sonhos que eles têm, eles irão te ajudar a realizar os teus sonhos. Pega essa visão e você vai ver que você vai muito longe com a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu Espírito, pelo teu poder nesse lugar. Eu agradeço, Deus, pelo movimento que o teu Espírito Santo faz na nossa vida, nos ajustando, nos abençoando e transformando a nossa vida e o nosso coração. Te agradeço, Deus, porque nós todos aqui somos um grupo, um por todos e todos por um. Nós estamos juntos, cada um aqui tem sonhos, tem projetos, tem planos. E Deus, me dê a graça de ser um instrumento do Senhor para que cada um aqui realize seus sonhos. E Deus, eu recebo a graça de cada um aqui, Pai, para que todos sejam instrumentos do Senhor na realização dos meus sonhos. De modo que aqui, Deus, milhares de sonhos serão realizados, Pai, porque nós estamos juntos, abençoando um ao outro, sendo instrumento do Senhor na vida uns dos outros. Eu peço, Deus, nesta manhã, a tua bênção, a tua graça e o mover do teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Derrame do teu Espírito e do teu poder sobre este lugar. Inunda, Deus, este lugar com a tua graça. Esta casa, transforma, Deus, esta casa com a tua graça e com o teu poder em o nome de Jesus. Eu peço a ti, Pai, abençoe com toda sorte de bênçãos. Derrama, Deus, o teu Espírito Santo e o teu amor, Pai. Deus, aqueles que precisam de um milagre, aquelas famílias que precisam de um milagre, de uma bênção do Senhor, este lar, eu peço em nome de Jesus a tua graça. Por este irmão que está indo para o trabalho, que já chegou no trabalho, que está nas ruas, Senhor Deus, dentro do carro, abençoe em nome de Jesus, Pai. Este irmão, esta irmã, Senhor Deus, que está em casa, Deus abençoe em nome de Jesus, Pai, que vai sair para o trabalho, ou que vai ficar em casa nesse dia, que o Senhor derrame o teu Espírito, o teu poder e abençoe. Abençoe todos os motivos de oração que foram apresentados nesta manhã. Faz um milagre, Deus, na vida de todos que pediram oração, de todos que estão aqui, Deus, sendo alvos da oração nesta manhã. Obrigado pelo teu Espírito e pelo teu poder nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.